Bem-vindo, Luiz. Muito obrigada por essa entrevista, esse tempinho que vamos ter para falar juntos, um pouco sobre a região de vocês, um pouco sobre a perspectiva no Rio Grande do Sul para a próxima safra. Se você quiser se apresentar, eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, para que todo mundo conheça você e depois vamos ir entrando nos outros temas, pode ser? Perfeito. Bom, meu nome é Luiz Augusto, sou engenheiro agrônomo, sou natural de Santo Augusto, do Rio Grande do Sul. Fiz colégio agrícola em Frederico Westphalen, fiz estágio no Mato Grosso, morei por 15 anos no Mato Grosso. Minha família já também é de origem, da agricultura, né, do interior do Rio Grande do Sul. Plantava, né, sempre convivi com meu pai, minha mãe, minha avó nos sítios, né? E fiz, né, essa vocação da família já, acabei fazendo colégio agrícola junto com o ensino médio, né? E daí fui para o Mato Grosso fazer estágio, por lá fiquei 15 anos, dentro desses 15 anos, 5 anos fazendo agronomia também, lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Certo, perfeito. Então já vem de sempre o contato seu com o agro, né? Exato. Certo. Então, agora eu vou te pedir para contar um pouco sobre a empresa que você está trabalhando hoje, a Plantec, que é cliente nosso. Aí você falou que tem uma pequena apresentação. Se você quiser compartilhar a sua tela e contar um pouquinho sobre como a Plantec trabalha, o perfil do produtor, os serviços que vocês prestam. Perfeito. Perfeito. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Na hora que vocês estiverem visualizando, só me avisa. Eu estou vendo já. Perfeito. Então, o nome da empresa que eu trabalho é Plantec Agricultura de Precisão. Nós ficamos aqui sediados em Vacaria, no Rio Grande do Sul. A Plantec tem uma atuação de mais de 28 anos. Tá? É uma empresa gaúcha, então, com foco hoje em agricultura de precisão. Atua há mais de 28 anos aqui no estado, primeiramente como consultoria agrícola e agora estamos com mais de 17 anos com agricultura de precisão. E também com projetos agrícolas, em questão de custeio, enfim, financiamentos aí, dentro da agricultura. Tá? Hoje já são mais de 700 mil hectares mapeados, né? Sempre buscando, obviamente, essa questão de otimização de recursos, né? Jogar a quantidade certa no lugar certo e, com o passar dos anos, foi crescendo, né, a empresa. Hoje, como vocês podem ver em algumas fotos dos equipamentos, hoje são 11 quadriciclos de amostragem do solo, em torno de 25 colaboradores, né? E com atuação também não só no Rio Grande do Sul, a gente atua em Santa Catarina, temos um representante de vendas lá, e também em alguns outros estados a gente faz alguns trabalhos específicos, tá? Então, como missão aí é diagnóstico, estratégias e soluções assertivas para a sustentabilidade do agronegócio. Tá? Então, a gente sempre comenta o que que é agricultura de precisão. Então, são várias ferramentas, né? A parte de amostragem do solo é uma das ferramentas que é mais conhecida, mais amplamente divulgada, né? Que a gente vê no dia a dia falando sobre agricultura de precisão, né? E a gente trabalhar com isso aí, baseado na variabilidade espacial e temporal. Então, a gente ter dados, né? Para a gente tomar a decisão correta no tempo certo e, obviamente, aplicar, né? Aplicar isso aí de maneira correta, né? A quantidade certa no lugar correto. Tá? E, obviamente, é aumentar o retorno econômico e diminuir a redução do impacto ambiental. Então, dentro da agricultura de precisão, a gente sempre comenta que nós temos algumas etapas, né, que se constrói a agricultura de precisão. Então, por exemplo, na amostragem de solo, né, eu vou lá e vou fazer a coleta de dados, as coletas tanto de mapeamento de área e tudo mais, vou dividir ela em grade amostral, por exemplo, ou por zonas de manejo, e eu vou fazer a coleta dos dados e envio para o laboratório. Após, obviamente, a chegada desses resultados, eu vou processar com o sistema de informação geográfica e gerar os mapas para que se faça, então, as interpretações dos dados e aí se defina as estratégias de aplicações. Né? Aplicações, sejam elas fixas ou em taxa variável, né, com os equipamentos. Aqui, até inclusive no Rio Grande do Sul,
talvez até diferente de outras regiões. Nós temos as empresas aqui que vendem calcário, empresas que fazem essa prestação de serviço. Haja visto, já falando um pouquinho do estado, que nós temos áreas menores aqui, apesar de tem produtores maiores também, de médios a grandes, mas tem muita área pequena. Então, tem essas empresas que fazem as aplicações em taxa variável como prestadores de serviço também. Né? E aí, amplamente divulgado já as vantagens da agricultura de precisão, mas é sempre bom relembrar. Então, considerar essa questão de racionalização de insumos. Muitas vezes tem gente que acha que vai economizar, tem gente que acha que vai gastar mais, mas é a gente considerar realmente a variabilidade espacial dos dados, né? E aí, obviamente, fazer as recomendações a sítio específico, ou seja, para cada ponto da lavoura, né? E aí, fazer propriamente dito as aplicações, né? E, obviamente, produtor, né? A gente sempre busca o aumento da rentabilidade. Então, tirar mais daquilo que eu já tenho, né? Investir a quantidade certa no lugar certo para que eu possa ter mais lucratividade, mais rentabilidade. E daí, dentro dos nossos serviços de agricultura de precisão, nós temos, né, mais amplamente divulgado, mais conhecido, é a parte de amostragem de solo. Ela pode ser por grade amostral, que é conhecida. Inclusive, a grade amostral aqui no Rio Grande do Sul, ela gira em torno de média 2 hectares, mais ou menos de 2 a 3 hectares. Mas tem muita gente que faz de um também. Depende muito se é área arrendada, se é área própria, enfim, nível de investimento que o cara quer fazer, né? O histórico que vem dessa área também, se é uma área realmente bem manchada. Então, pode ser feita por grade amostral, ou também pode ser feita ela dirigida, ou seja, com imagens de satélites, ou com mapas de colheita de vários anos, que eu tenha as zonas de manejo definida dessas áreas. Tá? Obviamente, os mapas de taxa variável oriundos da amostragem do solo, mas também a gente faz taxas variáveis de mapas de aplicação de nitrogênio. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, né, se produz muito trigo. Então, é uma coisa que já vem, o pessoal vem trabalhando bastante, é a taxa variável de nitrogênio no trigo. Então, é um outro serviço que a gente presta. Também a taxa variável de sementes, também baseado, dá para ser baseado em duas questões, tanto em mapas de NDVI histórico, né, pegar o histórico de NDVI de uma área de vários anos, ou se tiver um mapa de colheita, melhor ainda, ou ambos, né, trazer ambos esses dados aí para fazer uma taxa variável de semente, define-se as zonas de manejo, e aí coloca a variação dessas sementes dentro dessas zonas de baixo, médio e alto potencial produtivo. Outro serviço que a gente trabalha é o serviço de drones. Então, a gente faz um mapeamento de ervas daninhas para aplicação localizada, né? Geralmente é na segunda aplicação, quando sobra algumas ervas resistentes, enfim, de difícil controle, que tem que ir com um produto específico. Então faz o levantamento com um drone e aí gera-se um mapa de aplicação dessas ervas daninhas. Também levantamento de doenças, e esse de doenças muito especificamente de manchas, murchadeiras, como exemplo, risoptônia, onde vê morte de planta por reboleiras. A gente faz o levantamento também com drone, e aí sim consegue gerar um mapa de aplicação, por exemplo, com biológicos, né? Então, em vez de tu aplicar um biológico parelho em toda a área, você concentra uma maior quantidade de biológico nos pontos que realmente precisa, né? Ou seja, você vai com muito mais soldados para combater essa guerra, enfim, com essa uma doença específica, por exemplo. Né? Outro trabalho que a gente faz aqui é a medição da compactação do solo. A gente sabe que, né, nem tudo é fertilidade, então uma das causas também da diminuição da produtividade é a compactação do solo. Então, a gente faz o levantamento, gerando mapas, enfim, onde mostra tanto a compactação, aonde tem compactação e em qual profundidade está essa compactação do solo. Né? Também trabalhamos com projetos de linha, né? Aqui com a Verge, né? Então, otimização nas passadas nas lavouras, visando conservação do solo e, obviamente, a eficiência operacional. Então, diminuir a quantidade de linhas e aqui pensar muito na conservação do solo. O grande problema aqui no Rio Grande do Sul que nós temos as áreas são declivosas, né? Tem declive acentuado. Então, pensando nessa questão de conservação do solo, né?
Haja visto quem já viu aí sobre as questões de chuvas que ocorreram no passado, nas enchentes, então a perda de solo foi bastante grande. Então, é um serviço que tem aumentado bastante a demanda e a gente trabalhando forte nessa questão. E também trabalhamos com mapas de colheita, né? Então, a gente, diferentes marcas, né? A gente faz a geração dos mapas de colheita, justamente tanto para você trabalhar a fertilidade, né? Trabalhar a fertilidade, e também para você ter histórico ao longo dos anos para a construção, por exemplo, de uma zona de manejo, né? Quando você tem uma camada de dados de vários anos, você consegue construir aquela zona de manejo e descobrir os teus pontos de baixa, média e alto potencial produtivo, tá? Então, esse é um resumo dos serviços da Plantec, tá? Que a gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom. Vocês têm um portfólio aí de serviços muito amplo, né? Que abrange todo o ciclo inteiro, né, da cultura. Muito bom, muito completo. Exato. Sim. Agora eu queria entrar um pouquinho aí na região de vocês, conhecer um pouco o panorama da região de vocês. Eu queria te perguntar como você descreveria o cenário agrícola do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Quais são as culturas que vocês Certo. atendem ou que a região tem principal? E se você percebeu alguma mudança na adopção da Uhum. tecnologia? Certo. Perfeito, perfeito. Bom, como a gente atende uma vasta gama de clientes, a região de Vacaria, onde nós estamos sediados hoje, aqui nós temos diferentes culturas, desde soja, milho, trigo, culturas de inverno, cevada, enfim, coberturas, né? Aqui também nós atuamos com maçã, tem muito hortifruti também, alho, cenoura, beterraba, até frutas em geral também, hortaliças, enfim, desde pequeno produtor até grandes produtores. Aqui nós temos clientes que plantam 7 mil hectares, 15 mil hectares, desde o pequeno produtor que atua lá com 5 hectares, por exemplo, de hortaliças. Então, a gama de clientes é bem grande. E o que a gente tem observado, assim, a região aqui de Vacaria, em relação às últimas secas que ocorreram nos últimos anos, ela foi um pouquinho menos severa, mas afetou bastante aqui a região. Pegar outras regiões do estado, região oeste ou região mais ao sul, foram extremamente afetadas. Então, tem tido uma dificuldade, tem visto as notícias, tudo mais, o pessoal tem visto a dificuldade na questão de crédito, na questão do seguro agrícola, no Rio Grande do Sul, né? Aqui é a região um pouco menos afetada, teve sim, foi afetada, mas um pouco menos. Já visto que aqui a região norte chove um pouco mais, nós temos uma região de altitude, próxima de 1.000 metros de altitude aqui em Vacaria, uma região que relativamente chove bem ao longo dos anos. Entendi. E você percebeu que os clientes foi mudando essa adopção de tecnologia nesses últimos anos, ou a demanda que vocês têm agora como prestadores de serviços de agricultura de precisão? Você tem percebido alguma mudança? Se foi aumentando, se foi mudando? Perfeito. Sim, há uma mudança, ela não é assim uma virada de chave rápida, né? Tá Hum, vindo uma mudança, ela é uma mudança lenta, né? A agricultura de precisão, que nem na parte da amostragem, já é uma coisa mais consolidada, né? Que o pessoal faz, sim. mas muitos ainda encaram como um investimento, né? Uhum, Já visto que até a gente brinca, né? Que é nenhum, né? Se eu vou entrar numa área ou faz anos que eu não faço um exame de sangue, por exemplo, eu preciso fazer esse exame de sangue, preciso fazer um check-up para ver como é que tá, né? sim. Então, a agricultura de precisão, nesse quesito de amostragem de solo, é um pouco mais consolidado. Já novas tecnologias, os passos são um pouco mais lentos, né? Uhum, Então, é o nosso papel aqui também, essas outras ferramentas, haja visto que a gente tem visto que essa questão de Big Data, né? A gente precisa de muita informação, que fertilidade é uma pequena informação para uma tomada de decisão, sim. né? Então, a gente tem N informações
e a gente vem buscando nesse quesito, tá se preparando também cada vez mais para estar podendo cuidar, que nem vocês viram o portfólio da empresa, ele vem crescendo justamente para pegar desde o plantio até a colheita, para ter, entregar, vamos dizer assim, na mão do cliente, as melhores os melhores dados para, enfim, ter as melhores decisões ao longo dos anos, né? Entendi, perfeito. E se você tiver que listar os principais desafios que os produtores do Rio Grande do Sul têm hoje, o que você listaria? Perfeito. Então, primeira coisa é conservação do solo, uma das coisas, né? Acho que palhada é uma coisa que ele tem que fazer, né? Essa questão da própria fertilidade, todo ano a gente faz um levantamento de todas as amostras que a gente executa, independente de culturas, né? A gente vê que pH de solo, né? Questão de calcário, pH de solo está baixo, então Uhum, precisa se jogar calcário. Haja visto que ao longo dos anos foi se mudando as tecnologias, desde semente, tecnologia em máquinas, enfim, e conforme foi vindo essas novas tecnologias, principalmente na questão de genética, foi se exigindo mais do solo. E essa sim. exigência do solo passa por essa adaptação também na parte da Uhum, fertilidade do solo em geral. E também usar as tecnologias que os clientes muitas vezes, né, eu trabalhei com a parte de máquinas, uma época durante 7 anos. Muitas vezes tem clientes que compram, mas acabam não usando. Então, eu estava comentando que eu trabalhei uma época com a parte de maquinária agrícola, na parte de máquinas agrícolas, e muitas vezes o mais difícil o produtor já tem lá. Quer ter, por exemplo, uma colheitadeira que faz um mapa de colheita, né, e acaba não usando essa informação, não calibrando, não ajustando o equipamento para poder usar essa tecnologia. Ter, por exemplo, um equipamento como uma plantadeira moderna, de taxa variável, enfim, controle de seções, e toda a parte de tecnologia acaba não usando muitas vezes. Então, isso é um desafio também, tanto da parte de máquinas quanto nós, prestadores de serviços, para poder auxiliar o produtor a usar essas informações, né, e usar essas tecnologias, que realmente o mais difícil, vamos dizer assim, ele já tem, que é ter o equipamento, que é o que custa mais sim. caro, né? Então, realmente Investimento, né? usar dessas tecnologias que já estão ali, estão na mão dele para poder utilizar, né? E com o advento dessa parte de máquinas, né, essa questão de toda da telemetria, de poder estar acompanhando as máquinas e que esses dados que estão saindo das máquinas, eles sejam realmente usados para tomar decisão, né? Para usar para a parte agronômica, que vai aliar com toda essa parte de fertilidade que a gente trabalha já. Então, aliando toda essa informação, tendo acompanhamento do plantio à colheita, a amostragem fica ali no meio. No momento que tu colheu, tu vai lá fazer coleta da amostra do solo, revê tudo o que aconteceu, para ver o que, que deu de resultado, como é que está esse acompanhamento, essa evolução, desde a fertilidade, dos materiais que vem trabalhando, né, na parte de sementes e tudo mais. Então, tu consegue ter uma gama de dados ali, para as melhores decisões, para tomar as melhores decisões. Entendi. E, e o clima? Aí. Está sendo de E, muita relevância ultimamente, né? Na região. sim, exatamente. Depois da safra 2021 ali, foi a safra que se plantou mais barato, vamos falar assim, e daí teve aquele estouro da questão dos valores das commodities em soja, por exemplo, né? Então, plantou-se muito bem, muito barato, né? E com a pandemia, os preços dos produtos agrícolas, né? Fertilizantes, sementes, Sim. defensivos, tudo aumentou. Então, naquele ano foi o último ano, na verdade, que o Rio Grande do Sul teve ainda uma rentabilidade razoável, rentabilidade boa, e de lá para cá, com o aumento dos fertilizantes, enfim, dos produtos em si para se fazer uma safra, além do aumento dos fertilizantes, teve a questão do clima, né? Então, além do custo alto, produtividade baixa. Então, foram agora 4 anos praticamente 4 anos, 3 anos, vamos falar seca, e um ano que pegou por chuva, então praticamente quatro, Oi. quatro safras Cortou cheias de aí, quase novo. perdidas, assim, que
Cortou de novo. Cortou. Aí você Tá, estava cortou. falando que são 4 anos, então, depois dessa última que foi razoavelmente rentável que você falou, essas últimas Perfeito. 4, se quiser retomar daí, Uhum. Então, nos últimos 4 anos, né, 3 anos praticamente foram de secas e um ano foi que as chuvas vieram muito, muito fortes no final da safra, praticamente, mas atingindo boa parte da produção. Então, as rentabilidades caíram muito, uhum, né? Além de ter um custo de produção alto, a rentabilidade diminuiu e ainda com frustração de safra ainda nessa questão do clima. Então, vem afetando, vem afetando bastante. Tem regiões que realmente foram extremamente afetadas, né? E o pessoal entregando área, enfim, situação bem difícil. Dependendo da região, tem regiões que é um pouco menos e tem regiões que é bem, a situação está bem mais grave, né, que outras. sim. E para essa safra que está chegando, o que o pessoal fala lá no Rio Grande do Sul? Qual é a expectativa? O que você vê de cenário? Como você acha que vai estar essa safra? Perfeito. Bom, o cenário cenário de preocupação, na verdade, né? Todo mundo querendo fazer o giro, vamos dizer assim, gastar o mínimo possível. A gente vê, inclusive, uma das ferramentas apesar de a gente trabalha com isso, né? Mas uma das ferramentas é a própria amostragem do solo. Tem muita gente fazendo justamente para poder saber o que tem no solo, por exemplo, para poder reduzir ou não, né, em alguns pontos, em algumas lavouras, alguns talhões, por exemplo, reduzir questão de fertilizantes, né, poder usar a quantidade certa no lugar certo. Certo. Se tem uma Uhum. poupança ali, vamos dizer assim, ao longo dos anos, uma poupança, por exemplo, de fósforo, de potássio, poder usar essa poupança, porque realmente a situação é de passar o ano, ver se que o clima ajude, né? Que o clima ajude a passar o ano para poder fazer o giro e ganhar um fôlego, vamos dizer assim, né? Então, esse é um momento, em termos gerais, do Rio Grande do Sul, é isso aí. Entendi. Então, a sua mensagem seria: se o insumo está com um custo alto, tem que usar bem. Não jogar fora, tem que usar certo, no lugar certo. Exatamente, Certo. E aí, se você tivesse que dar um exatamente. E conselho, haja visto que pode falar. haja visto que também ainda está nessa incerteza, né? Alguns falam em La Niña, em ano neutro, então há essa apreensão ainda com a questão de clima para a próxima safra. Então, essa questão de investimento, de investir, né? Todo mundo fica meio apreensivo obviamente, uma das ferramentas é essa, é realmente jogar a quantidade certa no lugar certo e que se venha as chuvas, né? Que se venha um clima bom, você esteja preparado para produzir. Porque se você tiver com o teu solo, enfim, não tiver preparado, aí sim que tu não vai conseguir produzir, né? Tu vai ter boia suficiente, vamos dizer assim, para a Uhum, planta poder sim, expressar todo o seu potencial produtivo. entendi. E por último, eu queria te perguntar, se você tivesse que dar um conselho para outro profissional do agro que está olhando para os próximos anos, o que você falaria? Você, na sua experiência, que tem já de muitos anos, o que você falaria para esse profissional? Desculpa, cortou, que eu não consegui te ouvir no início, ele cortou Eu vou fazer a pergunta de novo, a tá bom? pergunta. Uhum, perfeito. Tá bom, então, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Que conselho você daria para o outro profissional do agro para os próximos anos? Baseado na tua experiência, no que você trabalha, o que conselho que você daria? Perfeito. Bom, primeiramente é se capacitar, acho que buscar conhecimento, essas novas ferramentas que a gente fala, hoje se fala muito em IA, né? Como até comentei aqui, questão de Big Data, banco de dados, né? Então, nós estamos na era da informação, né? No dia a dia a gente está aqui com WhatsApp, é tanta coisa, informação muito rápida. Sim. Então, nessa questão no agro, nós estamos vendo máquinas conectadas diretamente com internet via satélite. Então, essas máquinas vão estar mandando dados praticamente agora em tempo real.
Então, a tomada de decisão ela vai ser muito mais rápida. Então, profissionais que buscam essa área de agricultura de precisão é justamente se capacitar nessa questão. E esse banco de dados, obviamente, vai alimentar, nesses próximos anos, já tem empresas trabalhando nisso, vai alimentar banco de dados que vão transformar isso, esse banco de dados, transformar em inteligência artificial. E aí sim, essa inteligência artificial vai ajudar, enfim, tomar as decisões mais rápidas, a prever, a diagnosticar mais rápido, e vai ter os profissionais, obviamente, para olhar isso aqui e aí definir, ó, eu vou entrar na lavoura, aplicar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então vai ter profissionais tanto para trabalhar com essa questão de banco de dados, quanto aqueles profissionais que vão olhar essas informações e tomar as decisões nas lavouras. Certo, perfeito. Então fica a dica aí de se profissionalizar na parte de agricultura de precisão, né? Bom, Luiz, muito obrigada pelo seu Isso aí. tempo, muito obrigada pelas informações, foram muito Eu úteis, agradeço. sempre aqui nos ajudando a divulgar informação importante, tá bom? Obrigada. Perfeito, eu agradeço. Obrigado. Até mais.